começar. Eu estou fazendo uma revisãozinha com vocês, né? Sobre as nossas aulas do semestre passado. Acho que a semana que vem a gente começa matéria nova. Amanhã ainda nós vamos estar trabalhando algumas questões aí, né? Algumas revisões. Mas semana que vem a gente começa matéria nova. Para ver se vocês, antes de nós iniciarmos, vocês lembram, né, dos conceitos que a gente trabalhou, tá? Eu estou com dificuldade de gravar, não está gravando no Meet, não sei porquê, não sei se algum professor está conseguindo. Eu conversei com a Márcia, ela disse que não conseguiu também. Então fica difícil para a gente mandar a aula depois para vocês, tá? Não sei porquê. É que antes no Via Meet a gente usava eu, por exemplo, usava do núcleo de educação lá, arroba escola que fala, né? E agora a gente está usando arroba escola, então não sei o que. Permitir aqui. Esperar mais um pouquinho, o pessoal está chegando, né? Nós estamos em 3 alunos, faltam 6. Bom, na aula anterior, tinha alguns conceitos que eu queria ter trabalhado com vocês. Depois eu monto isso em forma de slides, tá? E mando para vocês, tá? Então, primeira coisa, nós falamos das empresas coligadas e controladas, né? Lembra que a gente falou das empresas empréstimos a coligadas e controladas, né? Aqui, já vai aparecer aqui. Tá. Então, consideram-se coligadas, né, empresas coligadas e controladas, nos termos da lei, as sociedades quando uma participa com 10% mais do capital da outra, sem controlá-la. E também que tem o poder de eleger a maioria dos administradores. Essa é a coligada. E considera-se controlada a subsidiária integral, tendo a controladora como única acionista. Então, neste caso da coligada, uma ou mais empresas, né, participa com 10 ou mais do capital da outra, sem controlá-la. Então, por exemplo, se você tem compra a tua empresa, né, Silvia e Companhia compra capital de uma outra empresa, né, até 10%, ela ainda é coligada, mas não se tem direito a, como é que fala, o capital ele não é controlado por essa outra empresa, tá? E que tem o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, as coligadas e controladas, elas têm poder de eleger os administradores, tá? E considera-se controlada subsidiária integral, tendo a controladora como única acionista. Então, controlada é aquela empresa que só tem a outra empresa como acionistas. E na coligada, ela pode ter várias empresas como acionistas. A controlada, não. Controla integralmente. Ele só tem a controladora como única acionista. Então, eu até peguei aqui, deixa eu ver se aqui. Não, não, deixei separado. Acho que tá. Deixa eu achar aqui. Fiz um resuminho para vocês.
coligadas e controladas. Depois eu monto para vocês melhor, tá? Nas coligadas e controladas, então nós temos a fusão, né? Um exemplo de coligadas e controladas nós temos a Vale do Rio Doce, né? Então, na fusão, a empresa A e a empresa B decidem tornar uma única empresa C, que será maior que ambas as empresas anteriores e provavelmente mais produtiva. Então, quando há uma fusão de empresas, duas empresas, né, a A e B, resolvem fundar uma única empresa. Então, ali existe uma fusão, tá? Fusão de empresas. Esse tipo de operação ocorre geralmente com grandes companhias que são concorrentes e que pertencem juntas. Elas podem ser uma empresa melhor. Vamos dar um exemplo de fusão da Ambev. Seria a Antártica, né? Que fundiu. Só um pouquinho, deixa eu voltar lá. Alguém está chegando. Marco. Vou voltar lá. Aqui. Duas cervejarias, elas se fundiram. Foi a Antártica, Ambev, Antártica, não sei se várias, já vou lembrar. Mas duas cervejarias, daí elas formaram a Ambev. Fundiram duas empresas, porque elas eram concorrentes e elas pensaram, nós juntas vamos crescer mais que as duas separadas. Então, elas fizeram a fusão, tá? Nesse caso, a empresa A e B deixa de existir após a fusão. Então, assim, deixa eu até fazer a pesquisa. Ambev. Ambev é a fusão de uma outra cervejaria. Né? É a fusão de quais cervejarias? Cervejarias. A Brahma, tá. A Brahma e a Antártica, tá? Então, esse aqui é o maior exemplo que nós temos de fusão no Brasil, que seria a Brahma e a Antártica, elas eram empresas separadas e elas se fundiram para se crescerem mais. Então, o que acontece? A empresa A e B deixa de existir após a fusão, uma vez que suas operações serão unificadas e atribuídas a uma nova empresa C, responsável pelos ativos e passivos das empresas que formaram. Então, foi criada a Ambev. Tá? Essa é uma fusão bem famosa brasileira. Aí nós temos outro tipo de coligadas e controladas, que pode ser a Joint Venture ou Joint Operation. Diferente da fusão entre duas empresas, deixa de existir para criar uma nova entidade, né? Que é onde duas empresas deixam de existir para criar uma nova entidade. As operações de Joint Venture ocorrem quando a empresa A cria um braço para uma nova atividade. Aqui não foi dado exemplo, né? Mas um exemplo de Joint Venture aqui a empresa fabrica pneus e tem a tecnologia de produção de pneus diferenciados, enquanto que a B fabrica rodas e possui uma tecnologia de rodas que se destacam. Ambas criam, então, uma entidade à parte para a produção de um produto completo. Pneu diferenciado com roda que se destaca e vende um produto ao mercado, atingindo um nicho de mercado que ambas as empresas individualmente não conseguiram alcançar. Entretanto, as operações de pneu e roda realizadas anteriormente não deixam de existir e continuam operando normalmente. Então, nós vamos ver aqui, ó, nós temos o exemplo entre coligados e controlados, nós tivemos o exemplo da fusão, né, que seriam duas empresas se unem para se tornar mais forte, deixam de existir e passa a ter um outro nome, né, que a Joint Venture já é diferente, né, duas empresas ou mais
do mesmo ramo, ou ramos parecidos, né? No caso aqui, ela dá um exemplo, né, do pneu, né, que fabrica um tipo de tecnologia, o outro pneu também com outro tipo de tecnologia, elas se unem também, né? E, e elas não deixam de existir, né? Elas continuam operando normalmente, mas elas se tornam coligadas e controladas. Elas se tornam como se elas fossem sócias, tá? Aí tem a Joy Venture Operation, um pouquinho, Joy Operation. Ai, deixa eu tô perdido aqui, que tem alguém chegando. Pedindo para entrar. Aqui. Pronto. Tá. Tá. Vou voltar aqui. A Joy Operation, né? A empresa A, que fabrica bens feito plásticos, possui dentro de diversos outros produtos de seu portfólio a produção de pneu. Já a empresa B, que realiza a fabricação de ligas, possui também dentro de diversos outros produtos a produção de rodas. Quando ambas se unem em uma Joy Operation, tendo a constituição de uma nova entidade, elas juntam uma parte de suas empresas para produzir determinado produto. Nesse caso, as empresas também continuam existindo e operando normalmente. Os resultados advindos dessa operação em conjunto são incorporados nos números dos balanços patrimoniais, certo? Então, neste caso, elas continuam existindo, tá? Elas se unem, continuam existindo, fabricando diversos produtos, né? Elas não constituem uma nova entidade, tá? Mas são coligadas e controladas também. Podem ser coligadas e controladas, tá? Aí nós temos a terceira tipo de empresa, que é a incorporação. Quando uma empresa incorporadora compra outra incorporadora, através da incorporação a empresa está sendo adquirida, pode deixar de existir e passa a fazer parte da empresa que a comprou. Ou a empresa que foi adquirida pode continuar existindo, respondendo agora para a empresa mãe que está acima dela. O nome contábil que a empresa incorporadora recebe depende do percentual que a incorporadora adquiriu do seu capital social. Caso ela tenha adquirido menos de 50% das ações da empresa incorporada, ela passa a ser uma coligada da incorporadora. Só um pouquinho aqui. É meio complexo esses termos e não sei se a nossa disciplina vai fazer as contabilizações, mas é só para a gente ter uma ideia de que as empresas, quando elas se unem, elas podem se unir através da fusão, da incorporação, da joint venture, vai depender do tipo de transação contábil que é feita. Então, para que se saiba que tipo de transação contábil que é feita, precisa-se de ter toda a documentação dessa empresa e a contabilização é diferenciada, tá? Mas, resumindo aqui, depois eu vou passar isso aqui para vocês em forma de slide, no resumo geral, significa o quê? Significa que as empresas que são incorporadas, controladas e coligadas, elas são como se elas fossem irmãs, como se elas fossem filiais, mas não são filiais. São empresas que se ligam umas às outras para crescerem ou para prestarem vários tipos de serviços, né, diferenciados, para que essa empresa cresça e coloque um nicho de mercado maior possível,
tá? Maior possível. Outra coisa que a gente viu ano passado é que, dentre não só as empresas individuais que falam e as sociedades, nós tivemos uma baixa de 716 mil empresas no Brasil que fecharam. Então, muitas vezes, as empresas se coligam, se incorporam, fundem para poder sobreviver. Né? Quando elas veem que o ramo de atividades delas está com dificuldades, elas fazem essa fusão ou incorporação para que elas consigam sobreviverem. Mas elas não deixam de existir, algumas, dependendo da fusão, da incorporação, ela pode deixar de existir com aquele nome e se fundir numa só, ou elas podem continuar existindo, não sendo filiais, mas empresas que são ligadas umas às outras. Tá? Aí vem a questão contábil, em que, quando uma empresa é coligada ou controlada, essa empresa, ela empresta dinheiro, geralmente, uma das outras, para seria como se fosse uma transferência. Mas como elas são, às vezes, empresas diferentes, mesmo sendo irmãs, co-irmãs que falam, elas, no balanço patrimonial, vai aparecer a esses empréstimos acoligados e controlados lá. Uma forma também é uma forma de um capital ser transferido para outra empresa sem precisar alterar o valor do capital. Seria só em forma de transferência de valores. Tá? Isso pode acontecer com filiais também, né? Confusa essa questão das controladas e coligadas, gente? Vocês estão ouvindo? Tudo bem por enquanto, professor. Tudo certo bem, por enquanto. A gente vai fazer, eu só dei um início ali, mas a gente vai fazer com mais clarezas, tá? Essas duas questões aí, das coligadas e incorporadas. Mas, geralmente, em contabilidade avançada, vocês vão estudar isso com mais minúcias, sobre as fusões, as incorporações, a joint venture. Então, em contabilidade avançada, tem lá essa parte que é feita a contabilização, tá? Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Vamos lá. Bom, uma das matérias que a gente trabalhou no semestre passado, e que eu acho que foi bem trabalhado, e a gente vai falar rapidamente aqui, é o plano de contas, certo? Vocês estão lembrados, né? O plano de contas, na verdade, nada mais é que um resumo das contas contábeis que se trabalha, certo? Esse plano, cada empresa, depende do ramo de atividade, ela tem esse plano, mas, basicamente, ele trabalha com as contas patrimoniais e de resultados, certo? Então, ele é um agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de uma determinada empresa, né? Ele é indispensável para todos os registros de todos os fatos contábeis. O plano de contas é bom que vocês tenham ele impresso. A gente vai enviar novamente, vou ver um outro plano mais complexo, né? Porque o outro era mais simples para essas aulas, que vocês tenham ele em mãos. Então, está tendo a aula, vocês estão manuseando ele. Isso vai fazer com que vocês acabem conhecendo as contas e, com o passar do tempo, vocês tenham um conhecimento bem amplo da maioria das contas principais do plano de contas, tá? Então, nós temos o agrupamento 1, que são as contas do ativo, que são as contas devedoras, o passivo, contas credoras, que é o grupo 2. No grupo 3, nós temos as despesas,
e no 4 as receitas, certo? Então, no grupo 1, nós temos o ativo circulante, que seria os bens e direitos realizáveis num prazo inferior a 365 dias, né? Então, seriam todas as contas a vencer dos direitos, né? A vencer até no máximo um ano. Então, 365 dias. O ativo não circulante é o que nós temos a receber acima de 365 dias. Lembrando aqui que só um pouquinho. Lembrando aqui que as contas, né, do ativo não circulante, elas não são destinadas à venda. Então, eu tenho os direitos a receber a longo prazo, né? Alguém chegou? Deixa eu ver se alguém está querendo entrar, não está conseguindo. Professora, esse material a senhora vai enviar depois pra gente? Vou mandar. O ano passado eu já mandei, mas eu mando de novo, tá? Tá bom? Eu só vou dar uma acrescentadinha aqui, tá? Tá, obrigada. Espera um pouquinho. Ó, deixa eu ver o que vem pra frente aqui, só um pouquinho. Deixa eu dar uma, ver se já tá escrito ali, senão a gente já escreve aqui. Só um pouquinho. Realizar a longo prazo. Tá. Só um pouquinho. Título desse. Ah, tá. Nós vamos um pouquinho mais pra frente. Daí eu escrevo alguma coisa a mais aí, tá? Peraí. Olha aqui. Vou acrescentar, por isso que eu tenho que ver primeiro para mandar para vocês, tá? SPP custos. Tá? Então, esse grupo 3, a gente vai trabalhar com as contas de custos. Bom. Daí nós temos no ativo, o ativo dividido no grupo ativo circulante, não circulante. Dentro do não circulante, nós temos o realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Muito bem. Aqui, mais para frente a gente vê. Peraí. Só um pouquinho. Vai estar esmiuçado melhor. Daí nós temos o passivo circulante, que são as obrigações exigíveis no prazo inferior a 365 dias, ou um ano, né? O passivo não circulante, prazo superior a 365 dias, ou um ano também, acima de um ano, tá? E aqui o patrimônio líquido, que são os capitais. Capital próprio e de terceiros, tá? Não, capital próprio. Só um pouquinho. Terceiros é só passivo. Desculpa. Aqui falhou. Não salvo. Então vamos começar. Aqui. Aqui tá mais esmiuçado. Isso aqui é um plano de contas para a empresa comercial, tá? Ele é mais simplificado. Numa indústria, a gente vai ter mais dados. Então, nós temos as contas do ativo no grupo 1, o ativo circulante grupo 1.1, o disponível 1.1.1, daí eu tenho o caixa e o banco. Geralmente, se nós formos abrir mais contas aqui, ó, nesse grupo disponível, vamos supor que a nossa empresa, ela vai trabalhar com o Banco do Brasil, né? Então, lá a gente abre uma para o Banco do Brasil, e à medida, o plano de contas, ele vai crescendo à medida da necessidade da empresa. Tá, daí ela vai, Banco Itaú. Tá? E assim sucessivamente. Quantos bancos necessários, eu vou aumentando aqui na conta bancos, conta movimento, o número de bancos que eu preciso, tá? Então, o plano de contas ele vai acrescendo conforme a necessidade da empresa, tá?
Outra coisa, essa conta disponível, muitas vezes vocês vão encontrar escrito assim, disponibilidades. E não vão encontrar separado no plano de contas caixa e bancos, tá? Por quê? Quando vocês forem fazer análise financeira e econômica de balanço, vão usar o disponível, disponibilidades, que é o caixa somado com o banco. Então, às vezes tem algum plano de contas que a gente encontra que não aparece. Mas o correto, né, o correto é a gente utilizar esse caixa e bancos, principalmente por conta do dinheiro no banco. Eu posso ter um dinheirinho no caixa, quando eu fechei meu balanço, de repente fiquei com um dinheirinho no caixa, dificilmente a gente fica, mas pode ter ficado, e daí eu tenho contas nos outros bancos, certo? Aqui, se a empresa tiver conta em 10 bancos, 10 nós vamos abrir. Aqui, 10 bancos nós vamos abrir, tá? Daí nós temos o ativo circulante ainda com as realizações a curto prazo. Então, eu tenho o ativo circulante, ó, o ativo circulante dividido em 1.1.1 disponível. Deixa eu até vermelho aqui, tá? Quer dizer, aqui. 1.1.1 disponível, tá? E depois eu tenho o 1.1.2, que são as realizações a curto prazo. Lembrando que as contas do ativo, elas são lançadas conforme o grau, né? Vou voltar. O grau de transformação em dinheiro. Então, eu pego aqui, ativo, caixa já é dinheiro, banco também já é dinheiro. Então, à medida que ela for a capacidade de transformação em dinheiro, eu vou lançando. Aí eu venho nas realizações a curto prazo. Quando eu falo a curto prazo, eu estou falando até tudo que vence até 1 ano, tá? Tudo que se realiza, se torna dinheiro até 1 ano. Eu tenho uma conta chamada clientes, que nós podemos também, que é uma conta chamada duplicados a receber. Quando a gente utiliza duplicados a receber, é essa conta clientes, que seriam relacionadas às vendas de mercadorias, tá? As vendas de mercadorias. Por aqui. Ou vou fazer uma... Não, acho que eu vou fazer uma observação lá embaixo. Melhor, senão vocês podem confundir. Observação aqui, tá? OBS. Depois eu vou mandar para vocês. Clientes. Também duplicatas. Refere-se às vendas de mercadorias e serviços, tá? Então, essa conta clientes aqui é uma conta que ela tem que ficar separada, é uma conta que é importante para uma análise da empresa, tá? Aí nós temos as aplicações financeiras, a empresa aplica, né, faz aplicações financeiras, tem direito à restituição depois desses valores, né? Os impostos a recuperar, que o mais comum é o imposto de ICMS, tá? Que a gente vai estudar. Essa é a nossa matéria agora para frente, vai ser
basicamente isso aqui, operações com vendas de mercadorias e estoques, nós vamos trabalhar com isso aqui. As despesas do exercício seguinte, que seria despesas que ocorreram agora, mas que são do outro exercício. Tá? Por exemplo, aluguéis pagos antecipadamente, arrendamentos de imóveis, isso é despesa do exercício seguinte. Vai acontecer ainda a despesa, tá? Por isso que ela fica ali. E a provisão para devedores duvidosos. Essa provisão também é matéria da nossa para a gente estudar, que seriam quando a empresa ela faz um cálculo de perdas, né? Porque nem todos os clientes, eles pagam a empresa. Então, provisão, ela é diminuída aqui, o sinal negativo é uma conta redutora do ativo. Por quê? Porque ela diminui essa conta aqui, cliente, ela diminui. São as perdas que a empresa tem com clientes. É muito bom lançar isso aí, porque diminui o lucro da empresa. Vocês vão ver lá na frente, na demonstração de resultado, que a provisão diminui o lucro. Ué, o que aconteceu? Bugou tudo aí? Caiu pelo jeito.